Fala aí pessoal, hoje eu vou ser ligeiro, só vou fazer as honras da casa aqui, porque quem tem para dizer alguma coisa é o Arnaldo Ribeiro e não eu. É o seguinte, o Arnaldo Ribeiro bateu um papo com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni fala sobre 3 temas bem interessantes. O São Paulo, o Cruzeiro e o Fortaleza, time dele atual. Então eu nem vou ficar demorando muito aqui, só vou pedir para você assinar o canal, apertar o sininho para receber as notificações, que a gente está sempre postando coisas. E a bola tá com você, Arnaldo. Conta aí tudo. Bom, Tironi, mais uma vez o personagem aqui é Rogério Ceni. Sim, eu conversei com o Rogério essa semana, batemos um papo de mais ou menos uma meia hora. Não foi uma entrevista, não foi uma coisa oficial, um bate-papo informal, em que ele queria entender um comentário meu no poste de bola, quando eu falo que algumas situações e lições que o Fernando Diniz tem se deparado no São Paulo podem ser úteis para a carreira do Rogério em termos de relacionamento com aquelas patentes, com os jogadores mais graúdos, com as panelas. A gente conversou um pouco sobre isso e depois a conversa fluiu para situações que ele viveu nos clubes São Paulo e Cruzeiro. E como você bem sabe, as questões complexas de São Paulo e Cruzeiro, e também sobre o momento atual do Fortaleza e os planos dele para o Fortaleza para quando o futebol for retomado aqui no Brasil. Vamos conferir primeiro então. Eu vou falar primeiro sobre a questão Fortaleza e o que o Rogério Ceni tem pensado para os próximos passos dele como treinador. Basicamente, Tironi, sobre o Fortaleza, ele está acompanhando muito de perto a retomada dos treinos no Ceará, que deve acontecer em poucos dias. Ele que sempre foi um cara muito intenso de contato nos treinos, de tete a tete, já vê que a atuação dele vai ser um tanto quanto limitada, está pensando em fórmulas de criar novas alternativas de treinamento. Em relação ao jogo em si, quando a bola puder voltar a rolar, o que pega o Rogério é a questão das substituições, das 5 substituições, o que obriga um pouco a mudança do comportamento do treinador. E aí, o Rogério, que gosta muito de substituir, já se imagina como seria a substituição de 5 jogadores no Fortaleza, por exemplo. Ele costuma trocar todos os caras do ataque, porque ele exige demais dos seus atacantes, marcando e atacando, sai os homens de velocidade, o Osvaldo e seus companheiros. Então o Rogério acha que vai concentrar todas as substituições dele do meio para frente. E mais, imagina fazendo às vezes 4 substituições de uma vez só, trocando todos os atacantes. E acha sim o Rogério que quem tem mais elenco, quem tem mais dinheiro, quem tem mais jogadores, se beneficia da nova determinação das 5 substituições. Essa é uma parte em que ele já tem convicção que vai acontecer daqui para frente. Sobre o Cruzeiro, tem a questão das declarações recentes do Fábio e do Dedé, questionando a responsabilidade do Rogério na queda do Cruzeiro e a sua relação com o elenco. Ele ficou muito surpreso, chateado até com as declarações do Fábio e do Dedé para a ESPN, e disse basicamente que quando assumiu o Cruzeiro, viu um time com vários jogadores graúdos da mesma faixa etária, era o time mais velho do Brasil, entre aspas, em termos de titulares. Ele disse para mim que quando teve a primeira conversa com o elenco, falou: gente, eu não vou conseguir utilizar todos de uma vez, eu vou promover um certo revezamento para que a gente tenha um time equilibrado e alguns jovens possam dar um molho para esse time. E aí, na primeira questão, envolvendo o Thiago Neves, um dos veteranos, o Thiago Neves na reserva, já gerou aquele estopim, uma espécie de motim contra ele, né? Mas ele não tem mágoa da questão dos jogadores do Cruzeiro, não. O que mais pega ele é a questão da direção do Cruzeiro, do caos que ele enfrentou, o caos administrativo que provoca agora a situação que o Cruzeiro tem hoje, e o fato de não ter recebido um centavo sequer do Cruzeiro até o momento. Então o Rogério tem essa mágoa, mas ao mesmo tempo acha que a experiência no Cruzeiro foi muito produtiva para a sua formação como técnico.
E aí a parte do São Paulo, que é um pouco um revival ali dos tempos em que ele chegou a dirigir o time e saiu num momento que para ele foi muito cruel. Ele nomeia as saídas do Thiago Mendes e do Luiz Araújo lá atrás, minaram todos os planos que ele tinha ainda para a equipe disputar aquele brasileiro em condições de título. Mais do que isso, os jogadores contratados depois, logo depois da saída dele, não puderam, digamos, trabalhar com ele. Ele imagina que, se tivesse nas mãos o Petros, o Hernanes, que ele ajudou a contratar lá atrás, o Marcos Guilherme, o Arboleda, eram todos jogadores que finalizaram aquele ano sob o comando do Dorival Júnior. Ele entende que, com aqueles jogadores, mesmo com a saída de Thiago Mendes e Luiz Araújo, ele tinha condição de fazer um trabalho bom e uma equipe em condição de brigar lá em cima com os jogadores que vieram depois. Ele não pôde usufruir dos reforços, entendeu, Tironi? Isso até hoje machuca e dá aquela sensação de impotência, porque, na verdade, ele pegou o time do desmonte e não o time dos reforços. E aí tem mais uma questão que se remete ao São Paulo atual. Sobre o São Paulo atual, no último ano do governo Leco, com quem ele rompeu relações, ele entende que hoje o Fernando Diniz tem nas mãos um elenco dos melhores. O Rogério adoraria trabalhar, claro, com o Daniel Alves, com o Hernanes lá atrás, com o Pablo, com o Tietê, gosta muito desses jogadores e entende que o elenco atual do São Paulo é muito melhor que aquele que ele pegou lá atrás e que dá condições para o treinador de fato ter várias opções, várias alternativas de jogo, e ele acha que o Diniz tem aproveitado bem o elenco. Foi o que ele disse pra gente no vídeo, Tironi. Ele acha o trabalho do Diniz espetacular, entende que o Diniz conseguiu deixar o time dele mais vertical, mais afeito ao resultado, e fosse ele Rogério, Diniz seria mantido como treinador do São Paulo para o próximo mandato, seja qual for o candidato no lugar do Leco. Isso é importante, porque o Rogério seria um eventual pretendente, né? A sucessão do Diniz, saindo o Leco, mas ele entende que o São Paulo está em boas mãos e manteria o Diniz se fosse ele o próximo presidente do São Paulo. Tá aí, recado dado do Arnaldo, recado dado do Rogério Ceni, e hoje eu só fiquei aqui tocando a bola. Assine o canal, aperte o sininho, a gente volta a qualquer momento. Valeu!